Graça e paz, irmãos, amém? Maravilhoso estarmos nesse dia que o Senhor preparou para juntos celebrarmos esses 120 anos de história da nossa amada IPIB. Esse tempo que o Senhor preparou é um tempo especial. E eu gostaria de agradecer a todos, principalmente a Comex, pelo convite e o privilégio de estar aqui trazendo a palavra ao coração dos irmãos nessa noite. Sou o pastor Bruno, pastor da IPI de Fartura, e nós nos alegramos em estar presente como igreja também, participar dessa festa maravilhosa. Queria agradecer especialmente hoje a minha esposa Bruna, que está fazendo aniversário. Tem que fazer um agrado para a patroa. Amém. Minha auxiliadora idônea, que me deu o privilégio de ser pai de duas princesas, a Clara e a Helena. Amém. Glória a Deus pela vida delas. Data tão importante para nós, 120 anos da Igrejinha dos Milagres. 120 anos dessa história tão incrível, de uma igreja que nasce de uma indignação, de um desejo de mudança, lá em 1903, com o reverendo Eduardo Carlos Pereira, com um grupo de homens e irmãos que deixaram corajosamente a Igreja Presbiteriana Brasileira para fundarem a IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente. 120 anos de uma igreja amada e sustentada por Deus. 120 anos que o Senhor tem nos dado a graça que nunca falta. 120 anos de uma igreja que tem as suas limitações, de uma igreja que tem as suas dificuldades, mas de uma igreja que é sustentada e amada por aquele que a instituiu. Nós não temos todas as soluções, não somos autossuficientes, somos independentes, mas dependemos exclusivamente daquele que é o autor e consumador da nossa fé. 120 anos de uma história escrita por muitas mãos, por muitas lágrimas, por um tempo de escassez, por tempo de fartura. 120 anos de histórias que nós celebramos hoje. Mas a pergunta: qual será a igreja dos próximos anos? E é dessa pergunta, e é pensando nisso, que eu gostaria de propor algumas reflexões. Nós já sabemos, já conhecemos. Talvez você mais recente, mais novo, não conhece toda a história, mas ela está escrita. Aqueles que têm interesse é só procurar e conhecer a história da Igrejinha dos Milagres, da IPI do Brasil, desses 120 anos de história. Porém, nós queremos escrever os próximos anos. E Deus vai usar cada um de nós para escrever essa história. Aqui não tem, o espaço não está limitado a uma classe, a só pastores, a só presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, pastoras. Essa história está escrita por mãos de homens e mulheres que se disporam, que se colocaram na brecha, e tal como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, e aqui estamos, para escrever essa história, para continuar escrevendo essa história que nós já conhecemos. Talvez você pense: mas pastor Bruno, será talvez que fosse essa a melhor ocasião para falar desse compromisso de escrever essa história? Talvez não seria um momento de festa, um momento de celebração, mas nós celebramos a Deus quando entendemos quem nós somos e onde queremos chegar com a igreja. E principalmente conhecendo aquele que sustenta, aquele que é conosco todos os dias. Nunca foi tão urgente, irmãos, nós pensarmos. Vivemos um tempo sombrio como igreja, um tempo de muitos desafios. E nesse tempo de muitos desafios, as luzes dos holofotes da vaidade nunca estiveram tão acesas e reluzentes. As pessoas, os líderes da nossa geração têm se vendido, têm se corrompido. Mas nós não temos um grande líder, um grande ícone religioso a ser olhado e copiado, a não ser o nosso Senhor e Salvador, o nosso Jesus,
a qual nós amamos e servimos. Que assim continue, que não sejamos a igreja dos grandes pregadores, a igreja dos grandes homens de Deus, a igreja de grandes homens vaidosos, mas de homens humildes, que aceitam o seu desafio e vivem à luz das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com os irmãos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler 2 versículos, versículos 51 e 52. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículos 51 e versículos 52. Vai estar projetado na revista atualizada, mas eu gostaria de ler. Os irmãos acompanhem já fazendo a leitura de forma comparativa com a nova tradução da linguagem de hoje. Verdades novas e verdades velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Disse Jesus: por isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém? Vamos curvar as nossas frontes, vamos ter um momento de oração por iluminação. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo especial, por esse dia tão festivo, celebrativo, onde louvamos, onde cantamos, onde nos alegramos por lembrar de tantas e tantas histórias, Senhor, que foram contadas e que são contadas, que são narradas, histórias antigas e novas histórias que deverão ser escritas, coisas novas, coisas velhas, mas o equilíbrio entre elas. Por isso, ó Deus, Santo Espírito, vem inspirar o nosso coração e a nossa mente. Santo Espírito, vem sobre nós como vento impetuoso, aquece o nosso coração, em nome de Jesus. Nós clamamos porque dependemos do Senhor. De nós mesmos nada temos, Senhor, senão pela Tua graça, pela Tua bondade infinita. Alcança-nos com a Tua palavra, lida, proclamada, que ela agora, Pai, seja o alimento espiritual que nós precisamos. Em nome de Jesus, é que eu oro agradecido. Estava pensando, irmãos, que desafio. Falar o coração de 12 igrejas. Nós nos desafiamos, pastores, né? Todos os domingos a falar o coração de uma igreja. A igreja a qual nós amamos, a igreja a qual nós somos os pastores, os líderes, as referências. Mas quando desafiado a uma mensagem como essa, uma mensagem que vai além dessas barreiras municipais, uma festa, um tempo de celebração, um tempo de olharmos para as coisas e entendermos o nosso lugar nesse mundo difícil que temos vivido. O desafio foi dado e aceito, mas eu reconheço as minhas limitações e reconheço a minha pequenez diante de tamanho desafio. Se não pela graça, irmãos, se não pela bondade desse Deus poderoso, eu não poderia aqui estar. Me alegro por poder compartilhar com os irmãos nessa data. Estava olhando para um texto de um conhecido pastor presbiteriano independente, reverendo Gerson Corrêa de Lacerda, em um livro dele chamado O Jornal e a Bíblia. É uma série de mensagens e de reflexões sobre os tempos e sobre mensagens que por ele pregada, que faziam sentido naquele momento em que ele vivia. E uma das mensagens ele comenta de que todo indivíduo aos 20 anos é um incendiário e aos 40 é um bombeiro. Foi mais ou menos essa afirmação, ele diz ter ouvido nos tempos em que um professor lhe dizia. Ele estava na casa dos 40 anos, os seus alunos, questionadores, contestadores, estavam na média dos 20 anos. Aquele professor queria explicar como uma frase porque as suas ideias não combinavam com as ideias dos seus alunos. Os alunos jovens eram incendiários
E ele, o professor, já um homem maduro, preferia se dedicar à tarefa de apagar incêndios. Todo indivíduo aos 20 anos é um incendiário e aos 40 anos um bombeiro. Essa é a realidade. É lógico que é uma frase de efeito, uma frase que serve para a nossa reflexão, mas que corresponde, de certa forma, à realidade. Mesmo ela, em si, resumindo, a maneira muito precisa as modificações que sofremos à medida que o tempo vai se passando. Essa frase nos explica por que os jovens pensam diferente dos mais velhos. Essa frase nos diz que existe no nosso meio um intenso e constante conflito de gerações. O ser humano é um incendiário aos 20 anos. Na juventude, nós nos sentimos o desejo de modificar as coisas. Tudo que nós pensamos, queremos o quê? Queremos fazer diferente, queremos olhar para as dificuldades da igreja, para os desafios da igreja e entender neles as grandes oportunidades que o Senhor tem nos dado. Essa é a realidade, irmãos, de muitas das nossas igrejas. E às vezes nos falta ânimo, nos falta fé, nos falta fôlego, nos falta um coração incendiado pelo Espírito Santo. Mas eu arrisco a dizer, e talvez complementando aqui essa história do professor Gerson, ele, talvez, o coração de um jovem pastor de quase 40 anos, precisa também ser um incendiário nas mãos de Deus. Precisa também estar cheio do fogo do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Isso, irmãos, não é exclusividade dos jovens. E tampouco os mais experientes devem ser aqueles que apagam o fogo. Nós precisamos do fogo, irmãos. Na última ocasião que estivemos juntos, foram várias palavras falando sobre avivamento. No 1º de maio, tempo especial que foi, irmãos? E hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Motivo de festa, gerações das mais diversas, reunidas, celebrando 120 anos de história. Parece que essa celebração já fala de coisa velha, irmãos? Não fala? 120 anos. Aqueles mais conservadores vão pensar, que orgulho, pastor. Temos 120 anos de história. Os mais jovens falam assim, nossa, como nós somos velho, não é? Eu não vou nesse negócio de 120 anos, não, é muito velho. É coisa de velho. Irmãos, o equilíbrio está entre as coisas novas e as coisas velhas. Quando nós caminhamos juntos, quando nós entendemos o nosso papel diante dessa realidade, nós entendemos que precisamos dessa mistura, desse equilíbrio entre as coisas que já se passaram e as coisas que se planejam para o nosso futuro. Irmãos, nunca foi tão pertinente pensarmos nessas coisas, nos esforçarmos para manter as coisas vivas. Às vezes pensamos que quando refletimos sobre 120 anos de história, vai trazer um pastor que vai ficar contando esse monte de história, vai ser enfadonho, vai ser cansativo. Não aguento mais, pastor. Quanto tempo o senhor vai pregar? O senhor já começou a pregar aí até agora, e eu não aguento mais, não vejo a hora de acabar para me comer o pãozinho lá que foi preparado pela igreja, de cantar o hino Pendão Real. Na hora que canto o hino, eu já saio correndo, porque eu quero ir embora. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade dos nossos cultos. Infelizmente, há 2 semanas atrás, eu ministrei uma mensagem ao coração da IPI de Fartura, falando da dificuldade que nós temos de cultuar o nosso Deus com foco, com responsabilidade, dedicarmos o tempo que nós estamos na igreja para estarmos na igreja, entendendo que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo está no nosso meio, que Jesus nos disse para nos cuidarmos e estarmos reunidos até o dia que Ele voltasse nos buscar. Em resumo, irmãos, os jovens são revolucionários, os mais velhos conservadores. Os jovens gostam das novidades, os mais velhos preferem as antiguidades. Os jovens querem mudança, os mais velhos acham que é melhor manter como está. Nas escolas, nas igrejas, nos lares, sempre essa mesma história se repete. De um lado temos um grupo que deseja mudar tudo, e de outro lado temos um grupo que é avesso a qualquer mudança. Agora, diante disso, como nós olhamos para essa realidade
que o texto de Mateus, capítulo 13, esses 2 versículos nos deixa como lição. Primeiro, a realidade desse problema. Esse é um problema, irmãos, e nós precisamos lidar com ele. Não temos como falar assim, não, aqui na igreja de Ourinhos não tem esse problema. Na igreja de Santa Cruz não tem esse problema. Na igreja de Fartura não tem esse problema. Nos enganamos, irmãos, achando que não há esse conflito de gerações, esse conflito tão difícil de ser ajeitado. Mas nós cremos naquilo que o Espírito Santo tem para compartilhar ao nosso coração nessa noite. Identificamos essa realidade, a realidade desse problema. É exatamente sobre isso que nós queremos conversar nesse culto. Desafiando todos os irmãos e irmãs a encararem com honestidade essa realidade. Convidamos a cada um a olhar bem de frente para esse problema, não achando que ele não existe, não achando que talvez ele não seja a realidade das nossas igrejas, mas não há como negar a presença dessas dificuldades em nossa igreja, nos nossos lares, porque isso não é a realidade só das nossas igrejas. Nos nossos lares também é assim. Há uma grande dificuldade entre entender como éramos e como chegamos até aqui, como será daqui para frente. Eu sou desafiado diariamente, irmãos, a olhar para a vida das minhas filhas e imaginar como vai ser o Evangelho, como elas serão como cristãs, como elas serão como mulheres de Deus. Nós semeamos, irmãos, nós semeamos. Eu estava ouvindo um grande pregador, Augusto Nicodemos Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele disse que a nossa tarefa como pais é fazer com que o Evangelho chegue aos ouvidos dos nossos filhos. E dos ouvidos ao coração é tarefa do Espírito Santo, não é isso? Não sei quem já assistiu esse vídeo aí. Mas, irmãos, ele vai além. E ele diz que, por mais que nós não tenhamos o acesso ao coração dos nossos filhos, nós conhecemos aquele que pode acessar. Amém? Nós conhecemos aquele que acessa o coração dos nossos filhos. Nós conhecemos aquele que acessa o coração dos nossos netos. Nós conhecemos aquele que acessa o coração dos nossos sobrinhos. Nós conhecemos aquele que tem acesso a esses corações. Nosso papel é entender a realidade e não fechar os olhos para ela. É entender que nesses 120 anos de história, nós recebemos e temos recebido uma herança tão produtiva, tão cheia de mulheres e homens que se dedicaram com honestidade diante dos desafios do seu tempo e escreveram essa história. Agora nós, irmãos, infelizmente, nós temos fraquejado. Nós como igreja, nós temos nos calado. Nós como igreja, nós temos relativizado as coisas. Nós como igreja, nós temos olhado para essas dificuldades dos nossos dias e assumido as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, a nossa limitação. E até certo ponto isso não está errado. Nós precisamos sim reconhecer as nossas fraquezas e limitações, mas nós não podemos deixar de acreditar naquele que pode suprir as nossas defesas, as nossas limitações e as nossas fraquezas. E é esse o grande problema, que nós assumimos as nossas fraquezas e ficamos como fracos. Ficamos como aqueles que estão prostrados, esperando que o inimigo saqueie a igreja e leve os nossos filhos. Essa é a realidade dos nossos dias, irmãos. E se nós queremos escrever uma história, né, não digo mais de 120 anos, porque eu creio que Jesus vai voltar antes disso. Amém? Mas nós queremos escrever uma história de gerações, independe se mais por 10, por 20, por 30, não sei quantos anos. Não é papel nosso saber. Nosso papel é manter firme, crendo nas promessas, crendo que Ele é aquele que sustenta, crendo que é Ele que guarda, crendo que é Ele que acessa o coração dos nossos filhos. Nós não podemos perder isso de vista. Nos lares, na igreja, nas escolas, quantos acessos nós temos, irmãos? Como igreja, nós estamos espalhados. Quantos professores aqui no nosso meio? Quantas pessoas que têm acesso a coisas importantes, que podem tomar decisões importantes, nós temos aqui no nosso meio? Jesus, irmãos, contou com 12.
e mudou o mundo. Nós temos muito mais do que isso, irmãos. E não conseguimos, às vezes, mudar a realidade da nossa igreja. Por quê, irmãos? Por quê? Porque nós fechamos os olhos para a realidade. Nós nos esquecemos. Nós assumimos as nossas fraquezas e ficamos como fracos. Assumimos nossas limitações e cremos que talvez, as coisas devem ser assim mesmo. Não, irmãos. É chegado o dia de nós entendermos o nosso papel como igreja e de não mais aceitarmos a realidade como está. Pastor, mas parece muito utópico da sua parte esse desejo por mudança, esse desejo por um novo tempo, irmãos. Nós cremos num Deus que abriu o mar vermelho no meio. Ou esquecemos disso? Nós cremos num Deus que mandava pão do céu. Ou nos esquecemos disso? Nós cremos num Deus que, por nos amar, deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Ou nos esquecemos disso? Então é preciso, irmãos, nós nos lembrarmos que somos fracos, mas é na nossa fraqueza que Ele nos faz fortes. Segundo ponto, a parábola de Jesus, irmãos. Pois bem, a Bíblia nos ensina a olhar para quem pode nos ajudar com esse problema. Identificamos o problema e agora a Bíblia vem nos dar a solução. Será que a Bíblia tem alguma palavra de orientação para uma questão tão atual quanto essa? Entre as coisas velhas e as coisas novas e como isso se equilibra? Foi pensado nisso que nós propomos essa leitura de Mateus capítulo 13, versículos 51 e 52. Que nesses dois versículos curtos e breves, mas registrados exclusivamente no Evangelho de Mateus, todavia, seu ensino é precioso e profundamente atual. O contexto em que esses dois versículos estão escritos, antes de mais nada, é preciso citar algumas coisas. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus saiu da sua casa e se assentou à beira do mar. Vieram então as multidões. Jesus começou a ensiná-las, contando-lhes diversas parábolas. Em primeiro lugar, apresentou a parábola do semeador, e depois mais outras 3, a do joio e do trigo, a do grão de mostarda, e finalmente a parábola do fermento. Então Jesus deixou as multidões, voltou-se para casa e contou outras 3 parábolas somente para os seus discípulos. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. Nessa história toda, podemos perceber que Jesus contou muitas parábolas, pelo menos 7, e todas elas tinham uma coisa em comum: elas falavam do reino de Deus, elas traziam a realidade do reino de Deus. E finalmente, para concluir, Jesus disse aos seus discípulos: entendeu essas coisas? Entenderam todas essas coisas? É óbvio, irmãos, nós não temos tempo para nos dedicar às 7 parábolas anteriores, mas o que eles responderam? Sim, Senhor, entendemos. Qual é a pergunta hoje, irmãos? Entenderam essas coisas? Oi. Entenderam essas coisas? Melhor, vamos melhorar esse entenderam aí? Entenderam essas coisas? Nós entendemos, Senhor. Nós entendemos o que o Senhor quer trazer a realidade do reino para dentro da nossa igreja, para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos trabalhos. Se nós entendemos isso, Jesus disse, né? Por isso, todo escriba se torna um discípulo do reino do céu, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro essas coisas novas e coisas velhas. Com essas palavras, Jesus estava a apresentar uma nova parábola. É interessante observar que nessa parábola, Jesus utilizou a figura de um escriba. Acho interessante esse fato. Que se torna um discípulo. Um escriba, alguém muito entendido, que se torna um discípulo do reino dos céus. Afinal de contas, os escribas eram pessoas que se dedicavam à leitura, à lei do Antigo Testamento, que conheciam os seus menores detalhes. Eram pessoas que tinham muito conhecimento, eram pessoas que tinham todo o conhecimento. E eram pessoas que, se reuniam ali, os escribas reuniam seus alunos ao redor de si para ensinar tudo o que eles precisavam saber a respeito da lei. Eram eles que aplicavam a lei, fazendo parte de um tribunal religioso aos judeus, que se chamava Sinédrio. Ora, qual tipo de relacionamento que Jesus tinha com os escribas, irmãos? Se nós
nos lembrarmos um pouco aí, nós vamos ver que em alguns momentos ele foi um tanto quanto duro com os escribas, não? Os escribas eram homens de muito entendimento, mas o que Jesus chamou eles, irmãos? Hipócritas. Era esse silêncio que eu esperava. Hipócritas. Conhecem tudo, mas não vivem nada. É isso que é hipocrisia, irmãos. Simples assim. Né? Conhecem demais, mas vivem de menos. A minha pergunta, será que nós não temos sido hipócritas? Desculpa, irmãos, a dureza da palavra, mas ela é necessária. Mas o Jesus aqui, ele não está falando desse lado negativo dos escribas. Ele está usando o escriba como algo bom. Não? O texto parece um contraponto de que tudo que ele pregou, denunciou sobre os escribas, de repente ele diz, olha, não, pera lá, um escriba que se converte, um escriba que entende a grandeza do reino dos céus, um escriba que entendeu a mensagem, ele se torna como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. O que isso quer dizer, irmãos? Como Jesus entendeu como eram esses mestres da lei mosaica, o que o Evangelho nos conta, que Jesus entrou nos sérios atritos aí com os escribas, mas de repente ele aponta para um novo caminho. De algo velho, ele faz o quê? Algo novo, uma nova realidade. Jesus apontou sim as falhas existentes nos procedimentos dos escribas, em várias ocasiões chegou a chamar, como eu disse, de hipócritas. No entanto, para o nosso espanto, nesse texto, ele nos faz uma referência positiva, específica a um escriba. Jesus citou o caso do escriba que se torna discípulo do reino do céu. Um comentário bíblico, chamado Comentário Bíblico Latino-Americano, do Sandro Galazzi, ele diz o seguinte, sobre esse texto. Ele, ao citar o texto, ele disse que esse texto significa que ser instruído do reino dos céus, o que acontece com o escriba, é tudo que precisamos entender. É a memória guardada que sai do tesouro da casa. Sinagogas, templos, palácios construíram o seu poder e o seu funcionamento sobre a orduzão e sobre o seu conservadorismo das coisas velhas, com o medo de qualquer novidade que pudesse subverter a ordem do status quo. Memória é a novidade, só conseguem coexistir na casa do povo, da mulher, do semeador, do pescador, casas sempre abertas ao sopro de novas vidas. Anciãos e nenéns ocupam a mesma casa, sentam na mesma mesa. O antigo fundamenta o novo e o novo abre confins do velho. O inesgotável tesouro da casa guarda, alimenta a vida. A casa é o lugar do reino, a casa é o lugar do verdadeiro escriba. Eu achei interessante esse comentário, onde o ancião e o neném assentam-se na mesma mesa. Aqui, irmãos, não há uma igreja só para os anciãos. Não há uma igreja só para os nenéns. Não há uma igreja só para os jovens. Não há uma igreja só para os adultos, só para os casados, só para os viúvos, só para os desquitados, só para os divorciados, e aí vai. A igreja, ela é múltipla, e ela se reúne como um corpo, inesgotável tesouro que alimenta a vida. Coisas novas e coisas velhas. Precisamos entender bem as coisas, esse é o terceiro ponto da nossa reflexão. Escriba era aquele que manejava os textos do Antigo Testamento, portanto, o tesouro do escriba era o quê? O Antigo Testamento. E como alguém poderia tirar uma coisa nova de algo antigo? Se eu chegar para os irmãos e dizer aqui, eu não sei a idade desse púlpito aqui, mas deve ter uns bons anos, né, Reverendo Giovanni? Esse púlpito aqui é muito antigo. Isso denota o quê? Que ele foi feito de um bom material, não? Em um mundo de coisas descartáveis como nós vivemos, nós falamos de coisas antigas, parece que nós estamos falando de coisas velhas. Mas desse mesmo púlpito, podem sair coisas novas. Amém? Mesmo ele sendo antigo.
dos nossos hinos, do cantar e todos os povos, podem fluir um novo cântico. Amém? Não é porque a música tem idade, não é porque a palavra tem idade, porque, irmãos, nós somos a religião de um livro que tem um tempinho aí, né? Tem um tempo já que nós conhecemos a Bíblia, não? E como dela fluem coisas novas? Não flui? Todos os dias ela se renova, e aquilo que foi alimento ontem pode se tornar um novo alimento amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e até que os nossos filhos se alimentem dessa mesma verdade. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus estava ensinando que o escriba que se torna discípulo do reino do céu, ao estudar e ensinar os textos do Antigo Testamento, é capaz de extrair coisas deles novas e velhas. Como era possível um escriba extrair coisas novas do Antigo Testamento? Os textos do Antigo Testamento eram textos que os judeus já estavam cansados de conhecer. Muitos já sabiam de cor, salteado, de diante para frente, de trás para frente, de todo jeito, irmãos. Eles conheciam, porque era a realidade deles. Quantos de nós, irmãos, somos um poço de conhecimento bíblico? Conhecemos a Bíblia, mas somos desafiados a extrair desse conhecimento já conhecido, antigo, coisas novas, coisas saborosas, coisas que dão sentido, coisas que transformam. É desse mesmo texto, irmãos, não há nenhuma novidade, não há nenhum novo texto. Eu não sei quantos irmãos aí viram um podcast que o cara falando sobre a Bíblia segundo o ChatGPT, que vai ser uma Bíblia sem erros. Viram isso? Tem um podcast aí falando aí que, não me recordo agora o nome do entrevistado, falando da Bíblia segundo o ChatGPT, que excluiu da Bíblia todos os erros. Meus irmãos, a que ponto chegamos? E esse é o que se propõe a modernidade dos nossos dias. Mas nós precisamos nos equilibrar entre o que, irmãos? As coisas novas e as coisas velhas. As verdades novas e as velhas. Nós precisamos, irmãos, entender que Jesus não estava simplesmente falando das coisas novas. Diz também que o escriba é capaz de extrair do Antigo Testamento as coisas velhas. Mas para que o escriba consiga extrair essas coisas velhas, eles precisam do quê, irmãos? Da realidade do reino. Alguém precisa entender essa realidade para que nós possamos extrair coisas novas. Nem todas as coisas velhas são ruins, e nem todas as coisas novas são condenáveis. Existem coisas velhas que são preciosas, existem coisas novas que têm valor inestimável. Ambas coisas, velhas e novas, têm a mesma origem e a mesma procedência. Ambas coisas, novas e velhas, vêm do mesmo lugar e da mesma fonte, o tesouro rico e precioso do escriba. Concluindo, irmãos, é muito difícil nós olharmos para esse ensino de Jesus e entendemos nele essa realidade da qual nós estamos vivendo. São 120 anos de uma história, como já disse, muito produtiva, de uma história de muita dedicação, de uma história de muito empenho, muito esforço, irmãos. Imagino hoje nós temos muitas facilidades, temos câmeras, temos internet, temos bons instrumentos, temos bom corpo musical, bons pastores. Pastores têm carros. Quem conversa com os mais experientes aí, ouvem as histórias de pastores que iam no lombo de um animal pregar a palavra e viajavam por horas para andar coisas que nós andamos em minutos. Homens que se dedicaram para escrever essa história de 120 anos. Homens que valorizaram o chamado, valorizaram aquilo pelo qual foram chamados, foram alcançados por essa mensagem transformadora. E hoje, irmãos, o que nós carregaremos, qual a mensagem nós levaremos para as futuras gerações?
quais desafios nós temos e temos que entendê-los de frente, sem meias verdades, sem relativismo, sem normalizar essas coisas, mas entendendo o papel da igreja e onde ela deve estar inserida. Como nós, hoje como igreja, podemos sempre olhar para essa realidade das coisas novas e das coisas velhas, entendendo que Jesus Cristo nos oferece coisas novas do lado das coisas velhas e coisas velhas junto das coisas novas. A mensagem que trazemos é de que precisamos agir como um escriba que se torna discípulo do reino do céu. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos, tudo que fazemos deve ser avaliado criticamente. Existem velhas práticas, velhos trabalhos, velhas ideias, velhos conceitos que têm origem no tesouro precioso do Evangelho. Mas existem novas práticas, novos conceitos, novos trabalhos, novas ideias, novos conceitos que são valiosos, que têm sua mesma origem. Como cristãos, somos livres. E hoje é um dia de liberdade, livres para avaliar tudo isso e retemos para nós o que nos é bom. Jesus nos ensinou a olhar para essa realidade. Ele é o Jesus que sustentou a igreja nesses 120 anos. Ele é o Jesus que sustenta a nossa igreja nos dias de hoje. Ele é o Jesus que vai sustentar a igreja dos nossos filhos, a igreja dos nossos netos, dos nossos bisnetos, até o dia que Ele voltar a buscá-la. Amém? Que nós possamos crer nesse Jesus, que nós possamos crer no Jesus que não muda, o Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Jesus que está narrado em Isaías 53. Eu gostaria de encerrar com esse texto, de forma muito oportuna. Depois dessa mensagem nós teremos uma canção que fala exatamente dessa realidade. Vamos ler esse texto. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado os braços do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E a sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Quando ele der a sua alma com oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte como os grandes e como os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado como os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores e intercedeu. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Gostaria de pedir para o Ministério de Fartura já se posicionar também. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela mensagem pregada, te agradeço pela oportunidade, te agradeço, Senhor, pelo privilégio de acessar cada coração aqui nessa noite tão festiva,
e de poder compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado diante dos nossos ouvidos. Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem ecoe no nosso coração e Teu Espírito Santo confirme essas palavras. Que as coisas novas e as coisas velhas possam caminhar juntas, sabendo que é desse equilíbrio, Pai, que nós entendemos, vivemos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, Teu povo aqui reunido. Nesses 120 anos de história, como foi dito, quantas e quantas vezes nós nos reunimos, quantas e quantas oportunidades nesses 120 anos espalhados pelo território brasileiro, o povo presbiteriano independente se reuniu crendo que o Senhor vem ao nosso encontro e fala ao nosso coração, quando nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua a usar, Pai, cada vida aqui reunida nessa noite, a Tua igreja aqui reunida, Senhor. Derrama, Pai, do Teu fogo, Santo Espírito, toca nas nossas vidas. Acende, Senhor, chama que está quase se apagando. Renova dentro de nós, Pai, um ânimo para que possamos conseguir chegar ao fim dessa jornada. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa noite e de podermos juntos adorar, celebrar o Senhor por essa história tão maravilhosa. E que Deus, o Senhor, nos use para continuarmos a escrever dessa história, usando das coisas antigas e usando das coisas novas e fazendo essa mistura maravilhosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite e continuará fazendo. Essa, Deus, é a oração do meu coração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.